WW de volta do intervalo. Pessoal, nós vamos para a internacional, sobretudo a situação em Israel. Mas antes, eu queria dar meu boa noite ao cientista político Reni Otzikokie, espero ter pronunciado corretamente, mais conhecido nas redes sociais e no mundo acadêmico, professor HOC, professor Roque. Obrigado por achar tempo de vir aqui ao estúdio conosco. Lorival Santana, nosso analista internacional. Vamos nos dedicar à situação em Israel. Israel é um país sobre o qual nós temos particular atenção aqui no Brasil, não só pela comunidade judaica, israelense aqui no Brasil, toda a importância que ela tem, mas pela história desse país e de tudo o que ele significa. Ele está num ponto nevrálgico dessa história política, é o que nós vamos tratar na sequência. Depois de protestos históricos, o atual primeiro-ministro, chefe de governo, resolveu adiar, não se sabe por quanto tempo, nem se adiou mesmo, uma reforma importante da Suprema Corte de Israel que lhe retira parte dos poderes. Vamos conferir a reportagem. Em pronunciamento, o primeiro-ministro Benjamin Netanyahu disse que a suspensão seria para evitar uma ruptura da nação e que havia vontade de se alcançar um consenso sobre a reforma do judiciário, mas afirmou que a legislação vai avançar e que uma solução será encontrada. O anúncio acontece em meio a temores de que a pior crise nacional de Israel em anos possa rachar a coalizão de extrema-direita que governa o país. O que não está claro é até que ponto o adiamento da legislação irá satisfazer qualquer um dos lados. No domingo, o premier exonerou o ministro da Defesa, Yoav Gallant, que criticou a reforma e alertou para uma ameaça real para a segurança de Israel. E o ministro de Segurança, Itamar Ben-Gvir, afirmou que concordou com a pausa na reforma em troca de um acordo para que ele possa formar uma Guarda Nacional sob seu ministério, o que causou grande crítica da oposição no parlamento. Os protestos desta segunda-feira causaram o cancelamento de todos os voos do principal aeroporto do país. Uma greve geral de trabalhadores foi convocada. Houve adesão da Associação Médica e dos servidores municipais, mas foi cancelada logo após o pronunciamento de Benjamin Netanyahu. Reni, Lorival e eu temos uma larga experiência de cobertura na situação do Oriente Médio e em Israel em particular. Acho que posso falar pelo seu nome, nunca vimos nada igual. Acho que ninguém nunca viu nada igual, é o maior levante da história. A ruptura está aí, Reni, me parece. Ou isso está errado? Eu acho que sim, mas eu acho que a gente pode olhar para esse problema de dois pontos de vista bastante importantes e ambos legítimos. Um deles são discussões institucionais, funcionamento de um governo, divisão de poderes, freios e contrapesos de uma democracia, os checks and balances. E essa discussão ela é legítima, e ela existe. E essa crise ela também passa por essa questão. Do outro lado, nós temos uma discussão que todas as sociedades democráticas têm, as autoritárias também, mas nas democráticas a gente pode falar e se espera que se resolva. São grandes divisões internas. O tecido social tem sempre pontos de tensão. E nesse caso nós temos alguns históricos que estão se agravando. Sei lá, dentro da sociedade israelense você tem uma divisão, sempre teve entre os israelenses e os árabes israelenses, que é uma minoria. Uma outra divisão que sempre existiu da natureza da democracia israelense é entre os seculares e os religiosos. Como em outros lugares, aqui no Brasil nós temos discussões e divisões na área social, questões sociais, de classe e tal. Na Turquia a questão dos seculares com os religiosos também é fundamental. Então eu acho que esses dois temas, que são temas não só de Israel, mas temas das democracias do mundo e do mundo como um todo, estão presentes. Eu não sei, Reni, se você... Claro, estou falando isso com bom humor, tá? Se você se dá conta da gravidade que você acabou de falar quando você compara Israel à Turquia. E você diz... A discussão. E você diz entre o que é o mundo secular numa sociedade e o mundo conservador, ultra-ortodoxo. A minha pergunta é se a ruptura entre esses dois mundos se tornou irreparável na sociedade israelense, que sempre foi para todos nós um exemplo do transporte de ideias, vou colocar entre aspas, tá? Liberais, de uma longa tradição da Europa, particularmente social-democrata, racional, positivista, e de repente nós estamos diante de uma clivagem religiosa secular.
É, porque antes o que havia era uma fragmentação. Então, mesmo entre os conservadores, havia os ultra-ortodoxos e os ultranacionalistas, que eram rivais entre si. Os ortodoxos eram contra essa conquista da terra, consideravam blasfema, só Deus é que pode garantir a volta de Israel e assim por diante. Já entre os liberais havia os que eram de esquerda na economia e os de direita na economia, os liberais realmente, né? Eu acho que o Benjamin Netanyahu conseguiu consolidar a longevidade no poder juntando os conservadores, né? Começamos a ver governos formados por conservadores rivais entre si, que antes faziam alianças táticas com os liberais, né? A esquerda ia lá e prometia mais dinheiro para os seminários ultra-ortodoxos. E pronto, eram alianças bastante táticas, né? E essa fragmentação garantia, paradoxalmente, uma certa união, né, de Israel, apesar, era aquela união fragmentada, aquela briga que era até um pouco folclórica, que passava por todo o folclore em torno da cultura judaica, das divisões e tal. Agora há uma polarização. Conservadores estão todos unidos e liberais estão todos unidos. E isso racha o país pela metade, é o que nós estamos assistindo. Mas eu faria assim, uma pequena ressalva, porque você tem, por exemplo, Lieberman, que já foi ministro da Defesa. Okay. Ele claramente é alguém de direita e ele está contra essa reforma. Então, nós temos muitos setores... Assim, eu entendo e concordo com o que o Lorival está descrevendo. Você está falando de conservadores no termos ultra-religiosos, não é isso que você se refere? Né? E ultranacionalistas. E tem os ultranacionalistas que não são religiosos, mas são nacionalistas. Mas o que eu acho é que essa divisão ela existe. E ela não existe só em Israel. Ela existe no mundo todo. A polarização está aí, a questão religiosa está dentro dos Estados Unidos, está dentro da Europa, está aqui no Brasil também. Todos esses temas eles estão permeando todas as discussões democráticas. Mas nessa discussão da reforma do judiciário, nós temos pessoas de direita que recuaram. O próprio ministro da Defesa, quando ele vem a público e fala aquilo, é porque realmente ele está preocupado. Reni, você faz parte da comunidade, eu dei todo o destaque à presença dessa comunidade aqui na cultura brasileira, na nossa sociedade. Você tem uma outra relação com Israel do que Lorival e eu, jornalistas profissionais. O que aconteceu com a demografia em Israel? Demografia é um problema, né? Ou, quer dizer, é uma questão que ela vai alterar o ambiente político. Que é o que aconteceu. De certa maneira. O que aconteceu com essa demografia? Você tem, por exemplo, um crescimento da população de ortodoxos ou ultra-ortodoxos. Então, hoje são em 13% da população. Tem algumas leituras demográficas que dizem que esse número em 2030 pode chegar a dobrar. Sim. Eu não acredito nisso. Assim, claro, existe uma diferença, né, da taxa de fertilidade desse segmento da sociedade, mas eu não acredito porque você tem outros elementos em Israel que fazem muita diferença, como o Aliá, que é a imigração de judeus do mundo inteiro indo morar em Israel. E uma onda dessas, ela transforma a demografia também. Então, não necessariamente vai vir uma onda de imigrantes que vão ser ultra-ortodoxos e com isso consegue equilibrar. Então, esses cenários mais catastróficos, eu acho que a gente tem que ter calma. Mas sim, existe essa alteração demográfica dessas posições políticas, dessas clivagens, dessas divisões que estão presentes dentro do Estado de Israel, como em outros lugares. Óbvio que tudo isso ameaça a estrutura do que a gente entende por democracia. Porque existe uma discussão que ela é legítima. Você vê a demografia israelense sob ataque? Nesse momento, sim. Eu acho que nós temos uma preocupação de discutir reformas institucionais. Existe. E essa preocupação é real. Por quê? Israel tem uma característica muito única, William. Não tem Constituição. Israel nunca conseguiu fazer a sua Constituição, estava sempre em guerra. Tem um sistema unicameral, uma única Câmara, não tem Senado, num sistema de representação proporcional extremamente fragmentado. Tudo isso deu um poder para a Suprema Corte que, às vezes, ela está legislando, ela está fazendo coisas que ela não tem o mandato do povo, da representatividade eleitoral. E essa é uma discussão real das democracias. O problema é ela acontecer hoje com esse grupo que está no poder, com tantos elementos de ultradireita, ultra-religiosos. Mas aí eu queria trazer essa outra linha de conflito para a nossa conversa, Reni, passando a palavra a você, Lorival.
Hoje a gente vê uma clivagem, além dessas que você se referiu. Por exemplo, colonos e ultra-ortodoxos contra israelenses seculares e de fora da Cisjordânia ou Judéia, Samaria, de repente, dependendo do vocabulário que se usa, a pessoa já tem uma identificação com determinado campo político. Vamos assumir aqui a denominação geográfica, West Bank, Cisjordânia, ou territórios ocupados, como cada um preferir designar aqueles territórios ali do Rio Jordão. Não vê mais nenhuma chance de ponte esses dois lados, porque as demandas dos colonos e dos ultra-ortodoxos mudaram completamente a maneira como o governo israelense vê qualquer possibilidade, eu particularmente acho muito remota, mas de solução da situação. O Itamar Ben-Gvir, por exemplo, ele vem desses colonos, ele era líder dos colonos de Hebron, que são 700 judeus cercados por 200 mil palestinos, a cidade tradicionalmente árabe palestina, que foram implantados judeus lá no meio. Ele é líder desses judeus, hoje ele é o ministro da Segurança e foi ele que só aceitou o adiamento dessa questão, ele que é condenado por racismo contra os árabes, só aceitou porque para ganhar o comando da nova Guarda Nacional. Então, assim, esses colonos, esses líderes, essa colonização, essa expansão ilegal da colonização judaica na Cisjordânia só tem sido contida pela justiça israelense, pela Suprema Corte, pela justiça, porque ela é ilegal pela lei israelense, além de ser ilegal pela lei internacional. Então, é contra essa elite liberal, intelectual, que esse grupo que está no poder, que está governando Israel, se coloca. E sem contar que o Netanyahu tem processos por corrupção, tem uma motivação pessoal para se proteger contra a Suprema Corte. E é isso que está enfurecendo esses israelenses que estão nas ruas. Reni, queria pegar esse outro lado. Quer dizer, boa parte do que explica o crescimento da economia israelense foi a capacidade de inovação em tecnologia. Tel Aviv se transformou num dos grandes polos, sobretudo na era digital da economia global. Aparentemente, sobretudo esses setores são muito claros na recusa a aceitar o que o governo do atual Bibi Netanyahu pretende em relação à Suprema Corte. Que peso eles têm? Enorme. E nós temos uma novidade, e por isso que essa crise ela é tão importante ou tão séria. Porque você tem dois grupos da sociedade israelense que normalmente não se envolvem na política. Um deles é a indústria tecnológica que você citou e o outro são os militares. Reservistas vieram ao público dizendo que eles não vão servir caso essa reforma avance. Voltando para a questão do setor de tecnologia, 50% de toda a exportação de Israel vem desse setor. Então, dá para a gente dizer o seguinte, o setor de tecnologia sustenta os impostos e financia grande parte desses ultra-religiosos que não servem às Forças Armadas, por exemplo. Ou que precisam de mais apoio porque são mais pobres também, tem essa outra clivagem ainda na discussão toda de Israel. Então, eles pagam ou sustentam a economia de Israel de uma certa maneira, né? E os militares mantêm a segurança. Quando esses dois grupos vêm a público e falam que eles têm algum problema, aí nós entendemos a gravidade. Tem um ponto que essa crise tocou que nenhuma outra crise de Israel tem tocado. Os mercados, os investidores, o mundo financeiro nunca percebeu problemas de segurança em Israel como uma ameaça à economia israelense. É crise com a Síria, é crise com o Irã, nada disso afeta a moeda israelense, afeta a confiança dos investidores. Agora, uma instabilidade jurídica no funcionamento do país afetou direto esse setor de tecnologia. E por isso eles ficaram tão incomodados e falaram assim, olha, isso vai mexer com o nosso ganha-pão, com a nossa sobrevivência. Vocês vão abalar a estrutura da gente captar dinheiro, a confiança nas instituições israelenses, num Estado de direito previsível que funcione, vai ser abalada. Para resumir em uma manchete, Lourival, Bibi Netanyahu consegue passar por isso? Israel consegue passar por isso? Acho que essa é a pergunta, né? Obrigado. Reni Ozi-Cuquier, cientista político, obrigado por participar aqui da nossa edição. Lourival, como sempre, muito obrigado pela participação.